E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Ficar sem internet é complicado, galera. Ficar sem internet é complicado, mas a gente faz o que pode, né? Vamos colocar aqui em dia. Galera, falar do capítulo 234 e 235 de Boku no Hero. Esses foram... É bom a gente já falar compilado desses dois capítulos. E eu acho que até no capítulo que vem a gente pode ter mais, um pouco mais, do passado do Shigaraki. Porque, como eu falei, é basicamente o passado do Shigaraki que está sendo desenvolvido, que está sendo mostrado finalmente pra gente, mais na íntegra mesmo, mais na visão do próprio personagem, do que simplesmente flashes de memória, dimensões, como a gente saber que ele deteriorou a família dele. Isso a gente já sabia, mas a gente queria ver exatamente na visão do personagem o que acontecia. E esses dois capítulos serviram para isso, e acredito que se eles quiserem estender, ainda dá para estender um pouco mais para o capítulo que vem. Capítulo 234, a gente teve mais a luta do Redestro contra o Shigaraki. E galera, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o Redestro ele fala que o Shigaraki ele só pensa em destruir. Ele só pensa em destruir e nunca em construir alguma coisa. Isso me lembrou na hora um pouco sobre política. Porque eu acompanho muito política, não vou entrar muito em detalhes, mas eu acompanho diversos canais de tudo quanto é vertente, podem acreditar, de tudo quanto é vertente. E uma crítica que eu já ouvi falarem é justamente essa posição mais combativa e destrutiva do inimigo, do oponente político e etc. E o foco acaba sendo não construir alguma coisa, mas simplesmente destruir. Porque depois de destruir, o que sobra? O que você vai fazer depois que você conseguir destruir alguma coisa? Seja, no caso do Shigaraki, destruir o mundo ou destruir o oponente político. O que sobra depois? O que você pretende construir depois daquilo? O que você pretende colocar no lugar? Esse é um questionamento, essa é uma reflexão muito bacana que eu acho que o mangá ele trouxe pra gente, que dá pra ser associado ao mundo real, no caso, né, no nosso contexto político. Mas sem entrar em detalhes, é mais uma reflexão bem por alto mesmo. Outra coisa que a gente tem nesse capítulo, no 234 principalmente, é o Shigaraki ele conseguindo chegar a ferir o Redestro. É aquilo. O Redestro ele fica impressionado, ele cogita a possibilidade do Shigaraki ele ter treinado por um certo período de tempo, e eu acho que isso é muito válido. Eu realmente considero treinamentos, cara, quando a gente fala de shonen, eu gosto de ver treinamentos que durem um certo tempo, que a gente realmente veja o personagem, cara, por um período de tempo que seja razoável, porque várias vezes a gente pega um treinamento, ou a gente vê um treinamento de personagem que, meu irmão, o cara ficou ali, tipo, 2 horas treinando, sabe? 2 horas treinando, ou sei lá, um dia treinando e volta já picão. Eu odeio isso. Isso acaba sendo um problema quando o shonen ele é destinado a meninos jovens. Então, é normal que a gente tenha, obviamente, né, protagonistas ainda jovens, protagonistas masculinos ainda jovens. Então, acaba sendo uma consequência você muitas vezes ter que forçar essa evolução, né, essa evolução exagerada no protagonista, porque se a gente for colocar o protagonista com 10 anos de treino, ele não vai ser mais jovem. Então vai ser mais difícil do público jovem se identificar com aquele personagem. É mais uma crítica geral mesmo, né? Porque nesse caso a gente vê uma pequena evolução do Shigaraki com esse treino intenso que ele fez durante essas semanas, que eu acho muito válido nesse período de tempo. Eu acho que dá pra fazer uma... Dá pra notar uma diferença considerável. E ele consegue ferir o Redestro não precisando usar, não precisando tocar nele com 5 dedos da mão. Afinal ele perdeu uns 3, se não me engano. Eu acho que ele só tá com 2 dedos da mão agora, né? E ele consegue mesmo assim ferir o Redestro. Claro que isso tem um pouco também do clássico shonen de você despertar poderes na hora que você mais precisa. Tem um pouco disso, mas teve também o treinamento árduo dele. Então não vou jogar a culpa completamente no oh meu Deus, ele despertou um poder que ele precisava na hora que ele mais precisava. E uma coisa que o Redestro fez foi se cobrir com o próprio poder. Isso é algo que vem se tornando comum em Boku no Hero. Eu acho muito legal que eles façam isso, porque primeiro, dá um design muito da hora nos personagens. A gente viu isso com o Tokoyami também, dele se cobrindo com Dark Shadow. E além de ser visualmente bonito, é também funcional, porque meio que a média de força dos personagens em Boku no Hero não é tão alta assim, né? Vamos descartar aqui o All Might, por exemplo, que ele já tem a super força mesmo. Mas, por exemplo, os outros personagens têm uma força não tão sobre-humana assim. Então, faz sentido, é funcional que os personagens eles se cubram o próprio corpo com as habilidades deles. Claro que tem também o fato de que, mesmo que as habilidades dos personagens não tenham necessariamente a ver com força sobre-humana, a gente tem que dar uma... A gente tem que fazer uma concessão e acreditar que não é bem assim. Que basicamente todos os personagens eles têm algum certo grau de força sobre-humana, porque senão
irmão, qualquer peteleco os caras iam se quebrar. Tudo bem que isso acontecia com o próprio Midoriya, mas outros personagens, quando são arremessados, quando caem de algum lugar alto, coisas razoavelmente básicas que já seriam fatais para seres humanos, já seriam um problema gigantesco. Muitas vezes não são, então a gente tem que fazer essa concessão. Que nem X-Men, por exemplo, né? Muitos personagens do X-Men tem força sobre-humana, mesmo que isso não seja explícito, mesmo que a habilidade deles também não seja a ver com isso. E no capítulo 235... finalmente o passado do Shigaraki. Finalmente a gente tem um flashback conciso do Shigaraki. E galera, a coisa que eu mais fiquei impressionado com esse flashback é que a gente tinha uma visão de que o Shigaraki, não só ele, né, mas como ele era neto da Nana, a gente ficava com aquela impressão de que a família foi destruída por fora. A família ela foi dizimada, o Shigaraki ele se tornou o que é hoje por influência externa, por influência do All For One, a gente sabe. Mas o que a gente não sabia é que a família ela já era destruída, ela foi destruída também por dentro. E a gente viu isso como o pai do Shigaraki agia com ele e agia com a própria família no geral, né? A grande figura central, o grande vilão mesmo, né, do passado do Shigaraki era o próprio pai dele, o que acaba sendo algo comum, né? Mais uma família onde o pai é o filho da puta da história, a gente já teve o Endeavor e é muito comum em Shonen, né? A gente tá ligado como é que é. Então, obviamente, isso é um reflexo e mais uma vez a gente tem esse exemplo com o pai do Shigaraki. O que que acontece? Pra quem não tá ligado. Primeiro, o Shigaraki, cara, a criancinha normal, uma criancinha normal a princípio, né? Ele tinha as alergias dele já a princípio, ninguém sabia exatamente o que era aquilo. Ele tomava alguns remédios para amenizar aquela dor, né? Aquela coceira toda, mas o poder dele ainda não tinha despertado até aquele momento. Mas ele era uma criança, fora essa peculiaridade, né? Fora esse pequeno problema de alergia, ele gostava de brincar de herói como qualquer criança. E até explicado uma situação pra gente onde ele gostava de ser o próprio All Might. Ele gostava de ser o próprio All Might, só que aí que tá. O pai dele não permitia que fossem citados heróis, não permitia que falassem de heróis dentro de casa, porque ele era um pai frustrado, já que a mãe dele, né, a Nana, ela abandonou o próprio filho quando era novo para se sacrificar contra o All For One. Acabou não voltando para casa e o pai dele acaba ficando frustrado por conta disso. Ele fala, a visão que o pai dele tinha era basicamente, caralho, a minha mãe, por mais que seja uma heroína, ele não vê dessa forma. A minha mãe acabou priorizando a família dos outros, a vida dos outros, ao invés de cuidar da própria família, ao invés de cuidar do próprio filho, ao invés de dar atenção e dar cuidado e dar amor e estar presente para o próprio filho. É aquilo, né? Eu entendo a visão da Nana em fazer isso porque imagina que o filho dela tá relativamente seguro, outras pessoas não estão. Então, se outras pessoas estão correndo risco de vida, enquanto o filho dela tá seguro, tá relativamente seguro, ela vai dar prioridade a quem precisa de ajuda naquele momento, a quem realmente precisa ser salvo, ter a vida salva naquele momento. A gente vê que o Shigaraki ele fica preso de castigo do lado de fora, sem comer, sem almoçar ou sem jantar, sem a refeição lá, por ele ter brincado de herói, o pai dele fica sabendo. E depois ele acaba descobrindo que a avó dele era a Nana, que era uma super heroína. E nisso ele acaba apanhando pra caraca do pai dele. E cara, e a família também submissa é sempre assim. A esposa submissa, se não me engano os avós também estavam presentes, né? Os avós submissos, ninguém fala nada. A mãe dele chegou a falar alguma coisa, a mãe do Shigaraki chegou a falar alguma coisa, chegou a se impor de certa forma, né? Falando que não queria tolerar isso, que não achava certo, etc. Mas, enfim, é aquilo, né? Sistema patriarcal na família, que acaba pesando mais a voz do próprio pai do que outra coisa. E no finalzinho chegará que ele tá brincando com o próprio cachorro e ele falando que não gostava de ninguém, que odiava tudo, etc. E a gente tem um foco bem nos 5 dedos da mão dele no cachorro. A gente não sabe se aconteceu, mas é bem provável que ele tenha realmente matado, tenha despertado a habilidade dele no momento em que ele toca o cachorro. E a primeira vítima dele acaba sendo o próprio cachorro. É aí que eu fico na dúvida. Se eles quiserem, como eu falei, eles podem estender isso para o próximo capítulo e mostrar tudo o que aconteceu, toda a tragédia, mas eu acho que até esse ponto, até o que foi mostrado nesse capítulo, para mim já tá perfeito, já é suficiente pra gente entender, porque o resto a gente já sabe, ele matou toda a família dele, mas o que a gente não sabe é como as coisas chegaram até esse ponto, até ele de fato matar a família dele. Então isso já foi revelado pra gente nesses 2 capítulos, não tem necessidade. Mas pelo menos fica subentendido. E meter cachorro na história sempre causa uma comoção além do normal, né? Porque cachorros são
inocentes. Cachorros são aquela coisa que, tipo assim, mano, não tem como você ficar com raiva do cachorro, não tem culpa de nada. O cachorro é pura vítima naquela história e a primeira vítima do Shigaraki acaba sendo o próprio cachorro, justamente para dar um peso muito maior pra gente como leitor, né? A gente sentir muito mais aquela cena. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar sempre vídeo de Boku no Hero aqui no canal. Ativa também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!